Fala galera, eu sou o Gabs e hoje eu tô aqui pra falar do Coringa e de censura. O Coringa é um dos maiores vilões dos quadrinhos, pelo menos um dos mais queridos, e então em 1975 a DC lançou um título próprio dele. Sim, o Coringa passou a estrelar a sua própria revista solo, que é o que foi publicado aqui em Lendas do Universo DC, Coringa. Mas para isso tem um pequeno problema chamado Comics Code Authority. Em 1954, o psicólogo alemão Frederick Wertham lançou um livro chamado Seduction of the Innocent, ou Sedução do Inocente. Você já deve estar sabendo dessa história, mas é bom relembrar. Esse livro mostrava como os quadrinhos estavam corrompendo a juventude da América, né? Como eles eram perigosos, como eles influenciavam a delinquência juvenil e toda essa pataquada. Sim, porque é sempre isso que acontece. Sempre que a sociedade tem um problema, a culpa é do videogame, a culpa é dos quadrinhos, mas nunca... Enfim, a gente vai entrar lá. No livro ele cita vários exemplos, entre eles tem o clássico que o Batman e Robin induzia as crianças à homossexualidade, que os quadrinhos de terror, na verdade, incitavam ao crime e tudo mais. Então foi um Deus nos acuda, começou uma caça às bruxas, né? Eram pais queimando gibis em praça pública, editora sendo fechada, foi realmente um problemão. Então, como que eles resolveriam esse problema? Foi criado então o Código dos Quadrinhos, o Comics Code Authority, né? Que trazia uma série de normas que os quadrinhos deviam seguir para serem publicados, né? Porque assim, o selo não era obrigatório. Você poderia colocar em qualquer quadrinho ou não, só que aí é que tá o problema. Se o quadrinho não tivesse o selo, se ele não fosse aprovado pelo código, ele poderia não ser publicado. Porque se ele fosse parar nas bancas, ia gerar todo um problemão e tal. Então assim, oficialmente não foram proibidos. Mas as editoras sabiam que se eles não colocassem ia dar ruim. Entre as várias normas desse selo, tem algumas que são aqui, ó. Crimes nunca devem ser apresentados de uma forma que possa criar simpatia pelo criminoso, ou mesmo inspirar outros a ter desejos criminosos. Se o crime for mostrado, deve ser como uma atividade sórdida e impensável. Em qualquer instância, o bem deve triunfar sobre o mal e os criminosos punidos por seus atos. Criminosos nunca devem ser apresentados como figuras glamourosas que possam trazer vontade de segui-los. Cenas de violência excessiva devem ser proibidas. Cenas de tortura brutal, uso de facas, armas ou agonia física devem ser eliminadas. Pois é, pelo andar da carruagem você já deve ter sacado aonde que eu quero chegar. Mas me explica, como é que o palhaço do crime, um cara conhecido por ser maluco, um homicida total, se encaixa nesse quadro aí? Pois é, de forma nenhuma. Desde que o código foi aprovado, o Coringa passou de assassino maluco pra um cara que faz pegadinhas, né? Aquele criminoso irritante que entre os seus roubos, ele faz pegadinhas com o Batman, tal, ele virou uma personalidade irritante, não um criminoso temido. E a partir dos anos 60 ele simplesmente parou de aparecer, já que essa persona irritante dele estava acabando por irritar os leitores, que sabiam que na real ele é, né, esse psicopata maluco. Então essa falta de fidelidade ao personagem que eles já conheciam causou rejeição, então o personagem simplesmente parou de aparecer. Eis que nos anos 60 estourou a Batmania com a série do Adam West, o clássico Batman e Robin, bem piadista, comediante e tal, que trazia a galeria de vilões, incluindo o próprio Coringa, interpretado pelo mestre César Romero. A partir de então a popularidade do Batman explodiu, ele ganhou uma série de títulos tipo The Batman Family, ou então The Brave and the Bold, onde ele era o personagem principal que recebia vários outros heróis convidados e tal. Então não demorou muito para que a DC quisesse surfar nessa popularidade e lançasse um título próprio do Coringa. Mas antes disso, eu preciso dizer que teve uma tentativa de voltar o Coringa a essas origens. Publicado aqui no Lenda do Cavaleiro das Trevas, Neal Adams Volume 5, a gente tem a edição Batman 251, que conta as 5 vinganças do Coringa. Escrita por Denny O'Neil e desenhada por Neal Adams, essa história é um verdadeiro clássico do Coringa. Se você for pesquisar aí as melhores histórias, com certeza vai ter essa daqui, porque foi o resgate dessa persona maluca e psicopata do Coringa. A história foi lançada em 1973, 2 anos antes do título solo do Coringa. Aqui ele foge do Arkham com um instinto de vingança, né? Porque ele só foi parar lá porque um dos capangas dele o traiu, então a forma que ele decide revidar isso daí é matando todos. Essa história é clássica, icônica, essa dinâmica dele de matar um por um de formas criativas foi adaptado até mesmo no Batman Cavaleiro das Trevas, né? O clássico do Nolan. Então quando foi anunciado que ele ganharia um título próprio, todo mundo ficou feliz, né? Pô, a gente vai ver o Coringa clássico e tal. E acontece que não foi o que aconteceu. Esse quadrinho, apesar de ter sido lançado depois dos 5 Vinganças do Coringa, ele ainda tem uma forte influência do código.
né? Porque, como eu disse, os criminosos têm que pagar no final, eles não podem ser mostrados como pessoas a serem seguidas. Então isso daqui é mais leva mais pra ver do Coringa do Adam West, essa coisa mais farofa, né, brincalhona, galhofa total, do que o psicopata maluco que ele era antes e viria a se tornar alguns anos depois. Não tô dizendo que isso daqui é uma leitura ruim, de forma alguma. É bem divertido. Resumindo a trama da primeira história aqui, é ele e o Duas Caras brigando pra ver quem que é o vilão mais maléfico. Continuando aqui, você tem ele contra o Sherlock Holmes, de uma forma até que bem criativa. Ele vai pra Star City encher o saco do Arqueiro Verde, então assim, é divertido porque assim, apesar de não trazer essa coisa homicida, maluca do Coringa, é engraçado ver ele como um gênio do crime, porque ele tem vários planos arquitetados de forma esquisita, de certa forma até brilhante, apesar da galhofa, né? Eu me diverti muito lendo isso daqui, eu ri bastante com as piadas e trocadilhos, que, nossa, velho, isso aqui tem... Por exemplo, o covil dele se chama Fazenda Ra, e quando ele não tá no covil, ele tá num trailer chamado Casa de Risadas, que em inglês é tipo House on Wheels, sabe? Uma parada assim. Então é divertido e assim, eu acho que isso daqui tem uma importância histórica justamente para mostrar o quanto a censura, o quanto a falta de informação pode atrapalhar a criação e desenvolvimento de um personagem clássico. Porque imagina, se o código ainda estivesse em uso atualmente, a gente perderia grandes histórias como A Piada Mortal ou mesmo o Morte da Família, né? Porque aqui ele faz o diabo com o comissário Gordon e a filha dele. Aqui ele arranca a própria cara pra mostrar o quanto que ele tá maluco, assim. Então, pô, pensa o quanto de história boa, né, que a gente perderia pra esse tipo de censura. E isso falando só do Coringa, porque na época muitas editoras que só trabalhavam com quadrinhos de terror foram perseguidas, até mesmo fechadas e tal. O código pouco a pouco foi perdendo força, né, principalmente com quadrinhos estilo esse daqui, da mesma dupla que fez as 5 Vinganças do Coringa, né, o Daniel Neal e o Neil Adams, onde eles mostram o vício de drogas do Ricardito, o ajudante do Arqueiro Verde e tudo mais. Com o tempo, o código foi perdendo a força, tanto que nos anos 80 explodiram obras como Watchmen, Cavaleiro das Trevas, mesmo o Piada Mortal. Então, pouco a pouco, isso foi caindo em desuso, né? Mas é interessante a gente revisitar, a gente pensar nesse tipo de episódio, porque muitas vezes o passado reflete o futuro, né? O presente, no caso. Então, agora já uma parte de opinião minha. Eu acho que se uma parte, menos da metade daqueles pais que estavam lá tacando fogo nos quadrinhos, pegasse pra ler, realmente lesse, refletisse, pô, é isso daqui que meu filho está consumindo, os quadrinhos não teriam sido queimados, editoras não teriam sido fechadas, artistas e roteiristas não teriam seu trabalho atrapalhado, né? Então, isso é um sintoma da sociedade que a cada vez vai voltando, né? Por exemplo, no massacre de Columbine culparam o Marilyn Manson porque os moleques estavam escutando música violenta antes do massacre. Uns anos atrás teve o famoso caso do Assassin's Creed, né? Que, enfim, eu não quero ficar voltando em tragédias, mas assim, é interessante que a gente note e aprenda com o passado pra não fazer mais merda no presente e no futuro. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Isso daqui não foi um review desse material aqui. Caso você queira saber a minha opinião sobre Lendas do Universo DC Coringa, corre lá pro canal da Comic Boom, que se não saiu ainda, já tá pra sair um vídeo, que aí sim é um review focado nisso daqui. Vou deixar o cartão passando aqui na frente quando ele for lançado. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí nos comentários se você leu o Universo DC do Coringa, se você curtiu, se você sabia do código dos quadrinhos, o que você pensa dele. Vamos conversar. Muito obrigado a todos e até a próxima.